antes ela executar aquilo pelo qual ela foi enviada. Esta é a nossa grande certeza, que aquilo que nós começamos nessa noite, quando terminarmos o amém, tudo vai ser diferente, porque é a palavra dele, e é para isso que ele está enviando a sua palavra. Podemos orar? Pai bendito, te damos graça, Senhor, porque o tempo que se chama hoje é oportuno, e ele é propício para rever, para recomeçar, para entender e para nos prepararmos para aquilo que há de vir. Seja hoje, Senhor, o teu Espírito Santo o único que é capaz de reviver as evidências da palavra pela qual ela foi escrita naquela época. Então nos ajuda hoje na nossa simplicidade, na nossa incapacidade de viver num tempo diferente, numa terra tão distante, e mesmo assim, tateando, chegarmos à conclusão de que o Senhor salva. Então nos ajuda nesta noite. Longe esteja o orgulho, a arrogância, a prepotência, mas que a única coisa que brilhe aqui nesta noite seja a tua palavra e as vidas que vão ser alcançadas, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Bendito seja, em nome de Jesus. Amém. Filipenses, no capítulo 3, nós temos uma historinha, no versículo 3 e 4, ou de 4 a 6. Isso aqui é um testemunho de um homem chamado Paulo, e que ele não tinha dívida com nada, nem com ninguém, e ele tinha uma autoestima do que ele era. Ele sabia o que ele era, ele sabia a quem ele acreditava, e ele sabia como era o seu caminho, mas tinha um mistério que ele só foi revelar depois. Mas vamos no início. Versículo 4. Ainda que eu também poderia confiar na carne. A carne que ele está se referindo aqui é na sua própria capacidade de ser. São os seus comportamentos, são as suas capacidades, é a sua individualidade e a sua liberdade nas Escrituras. Então a carne aqui não está se referindo a Gálatas, o corpo do pecado, matar, roubar e por aí afora, mas ele está dizendo do corpo do ser, o ser Paulo. Ele está dizendo, ainda que eu pudesse, ainda que também podia confiar em mim mesmo, naquilo que eu sou, se alguém outro cuida que pode confiar em si mesmo, ainda mais eu. Eu fui circuncidado pela lei de Moisés ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu, filho de hebreu. Segundo a lei, eu também fui fariseu. E segundo o zelo da lei, eu fui perseguidor da igreja, seguindo a justiça que há na lei. E também eu era irrepreensível. Ninguém tinha nada o que pudesse acusar, diminuir ou até mesmo excluir o apóstolo Paulo de alguma roda, ou de algum culto, ou de alguma reunião, ou em volta com os mestres, ou em volta com os escribas. Onde ele passava, ele se destacava. Ele diz que ele excedia acima da média dos da sua idade.
Na verdade, ele coloca como sendo um dos, mas o que ele quis dizer é que ele era o melhor. E ele tinha bala na agulha para poder dizer isso, porque tudo era a seu favor. Inclusive, a sensação de justiça nele era tão grande, que quando ele olhou o cristianismo crescer, ele interpretou aquilo como uma heresia, que estava se infiltrando dentro de Israel, no judaísmo, e ele precisava ser combatido. Ele conseguiu cartas para entrar em qualquer lugar, prender, manietar e arrastar, e até mesmo permitir que matassem qualquer cristão, porque este era o zelo dele em relação ao Antigo Testamento, às leis de Moisés. Porém, tem uma situação na vida dele que ele só veio perceber depois, que é o homem interior, aquilo que ele é dentro de si. Enquanto ele perseguia a igreja, enquanto ele tentava dizimar, alguma coisa dentro dele dizia: Paulo, você está fazendo o que é errado. Você não está se rendendo. Eu estou mostrando para você o caminho que você deve seguir, e você não está entendendo. Por que eu quero dizer isso? Porque quando ele estava no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. E nessa aparição, o Senhor disse uma frase para ele. Ele disse: Paulo, dura coisa é para você resistir ou recalcitrar contra os aguilhões, ou em outras palavras, eu estou espetando você para que você caminhe em direção do que eu estou te mostrando, e você está fazendo resistência, aguentando a dor e não querendo ir, porque era esse o sentido do aguilhão. É uma haste com um espeto na ponta, onde você fere a traseira do boi, para que ele não pare e continue andando, ou se ele parou, ele continue andando para arar a terra. Na nossa língua de hoje, seria isso: Paulo, você está dando murro em ponta de faca e não está percebendo. Paulo, no seu senso de justiça humano, hebreu, judeu, jurava estar correto, certo. Mas ele estava cego, com toda a justiça que ele tinha. Ele errou o caminho. E é tão real isso, o erro do caminho, que Jesus precisou aparecer para ele e dizer: Paulo, eu sou aquilo que você está perseguindo, e você não vai conseguir, porque eu não vou me curvar a você. Você não vai impedir da igreja crescer, da igreja avançar e ocupar o espaço pelo qual eu fiz ela ser gerada. Paulo então se curva e diz: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus,
a quem você está perseguindo. Senhor, o que você quer que eu faça? Você entende qual é a nossa condição? A nossa condição é olhar para a nossa miséria, olhar para a nossa incapacidade e achar que nós somos, quando na verdade não somos nada. E a gente se levanta o calcanhar e jura na sua própria justiça: eu sou, eu estou e eu faço. Mas enquanto isso, o Senhor já há um longo tempo está dizendo para você, e você está resistindo. Por que você está dando murro em ponta de faca? Você está se machucando. É hora de você se curvar e falar: Senhor, que lixo que eu sou. Às vezes as pessoas não têm força para pregar o Evangelho. Às vezes não conseguem nem valorizar a Bíblia. Sabe por quê? Porque o maior mistério, a maior glória que existe, é você poder olhar para você mesmo e olhar e se lamentar, porque você nasceu em pecado, vive em pecado, e se morrer em pecado, você vai para o inferno. Essa é a realidade. Eu estava no meu serviço. Aí a minha esposa me ligou. Falou: vem em casa, porque seu tio está morto. Uma morte doeu tanto na minha vida, nem a do meu próprio pai, do que essa do meu tio. E eu fui lá ver. Estava de camiseta, uma cuequinha branca, sentado e caído na cama. Duro. Eu olhei aquela cena. Irmão, entende? Esse é o fim de cada um de nós. Se você não for de jovem, de velho, não vai escapar. Se você não morrer atropelado, você morre no hospital. E se não morrer no hospital, você vai morrer em casa. E você vai ver os seus últimos minutos chegando. Você vai ver os seus últimos momentos vindo. E não vai ter força para fazer nada. Porque Jesus disse isso. Vocês não conseguem mudar 1 centímetro na sua altura. Mas vocês vão encontrar a morte. A casa estava fedida, com pombos rodando todo o teto. Fezes de pombo em cima da mesa, em cima do fogão caído no chão. Água empoçada na cozinha. Uma vida lastimável. Depois que a minha tia morreu, foram 4 anos que ele se entregou em depressão e tristeza. Mas eu encontrava com ele. Eu me arrependo por cada palavra dura que eu disse para ele.
Porque quando eu olhei que a morte venceu, doeu lá dentro do meu coração. E eu disse: Senhor, eu não pude fazer nada. Ela estava ali na minha frente, rindo, zombando, porque a morte é assim. Chamei o SAMU. O SAMU chamou o SAMU. Colocamos ele, que é um hábito nosso, pegamos o cobertor dele, colocamos ele dentro e fomos descendo as escadas, arrastando pelo chão. A morte é a maior humilhação que existe. De tudo que você pode imaginar de humilhação, a morte é. Foi arrastado, duro, sozinho, colocado numa caixa, ficou 3 dias trancado no cemitério, 3 dias trancado no IML. Não teve ninguém no velório, não teve flores, não teve o convite para o sepultamento. Sozinho, sem família, vencido pela morte. Que dor. Nós vamos passar por isso, irmão. O que deve ter passado na cabeça dele? Eu via ele sentado na entrada do portão, sentado, com a sacolinha do lado, com a cabeça baixada, chorando a morte da minha tia. Não tinha ninguém para ficar com ele. O que passava na cabeça dele? O que se passou naquele momento em que a morte visitou? Ele não aguentava mais. Ele pedia para morrer por causa da solidão. Vou fazer uma pergunta. Quando que nós vamos ser irmãos de verdade? Quando que a minha casa vai estar aberta para você? Quando a tua casa vai estar aberta para mim? Quando nós vamos nos amar de verdade? A ponto de ter gente que te honra no dia do seu velório, para dizer: ele andou comigo. Paulo andava nessa arrogância, se justificando na lei. Mas tinha uma coisa que ele não conseguia se livrar. Olha só, Romanos capítulo 7. Versículo 5. Essa aqui é uma declaração dele, uma experiência dele. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Pois o que quero, isso eu não faço. E o que eu odeio, é o que eu faço. E se eu faço o que eu não quero, consinto
que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O que ele está dizendo? Que ele sabia o que ele queria, ele sabia o que deveria fazer. Ele queria fazer. Mas quanto mais ele queria fazer, a efetividade da sua atitude estava longe da sua vontade. E o que ele diz? Então eu percebi que o pecado estava em mim. Ele não percebeu isso enquanto era judeu. Ele não percebeu isso enquanto era circuncidado, enquanto ele ia para a sinagoga, enquanto ele ia para o templo. Ele não percebeu isso. Ele não percebeu que ele era escravo do pecado. Ele só veio perceber que era escravo do pecado quando a luz no caminho de Damasco apareceu para ele e disse: Paulo, Paulo, eu sou Jesus. A gente só sabe que as trevas é ruim quando você acende a luz. Por mais que você fique nas trevas, por mais que você fique na escuridão, se eu te falar que a luz é boa, que a luz é maravilhosa, você não sabe o que é luz. Por quê? Porque você está acostumado a viver em trevas. Consegue entender isso? Enquanto você luta, briga com você mesmo, e às vezes até diz: não tem mais jeito, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, vou morrer assim, sou sempre assim. Você está decretando exatamente o que Paulo está dizendo. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu não faço. Eu faço ao contrário do que eu quero. Quando eu determino que eu quero parar e eu não consigo, eu estou dizendo: a lei realmente manda eu parar, mas eu não tenho força para fazer isso. Mas aí é que entra a maravilha do Evangelho. O Evangelho não é apenas letra. Para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher que anseia, que necessita, que precisa de libertação, a boa notícia do Evangelho é esta: o Senhor está aparecendo para você no meio do seu caminho, e Ele está dizendo: eu sou Jesus. A maior experiência da igreja não é ter um louvor que vê o céu. A maior experiência da igreja não é ter uma cura, um milagre trazido com testemunhas inevitavelmente, ou inconfundivelmente, ou irremediavelmente, ou forjadamente, um milagre. A maior riqueza da igreja, a qual ela levanta a cabeça, se ergue com dignidade, é olhar para dentro de si e dizer: eu estou livre do meu pecado, Senhor. Esta é a força que nos deixa de pé. Esta é a força que nos mantém salvos. Não estou dizendo eu hoje não pequei, amanhã não vou pecar, não é nada disso.
Eu estou dizendo que enquanto nós olharmos para as nossas próprias capacidades, de hoje eu não fiz, amanhã eu não vou fazer, hoje eu vou orar, hoje eu vou jejuar, e não acontece nada. A boa notícia do Evangelho é que Jesus, Ele aparece para você e vai dar uma situação melhor do que você está. Nós somos conhecidos porque lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. O pecado, ele não tem domínio sobre você, porque não teve domínio sobre Jesus. Todo ano, um sumo sacerdote precisava entrar no templo. Com a morte desse sumo sacerdote, precisava se colocar outro sumo sacerdote. E novas regras, novas maneiras de administrar o templo acontecia. Mas Jesus, o sumo sacerdote dos bens futuros, Ele vive eternamente para interceder. Enquanto Ele for o sumo sacerdote, o pecado não vai ter domínio sobre você, nunca mais. Este é o poder da igreja. Não tem a ver com política, não tem a ver com economia, mas é a única razão pela qual o mundo vai ser crucificado e destruído. É o pecado. Paulo era perseguido. Você sabe por que Paulo era perseguido? Porque ele anunciava a ressurreição de um cara que ninguém tinha visto. Isso era loucura. Mas a maior prova era qual? É que as pessoas eram transformadas em filhos de Deus, isentas do pecado, isentas da condenação, livres da culpa de Adão, vivendo agora de gratidão, em alegria, por causa do Espírito Santo que nele habita. Essa é a grande diferença. Paulo, quando ele entra em Éfeso, vou ter que mexer na mensagem agora. Paulo, quando ele entra em Éfeso, pela segunda vez, ele começa a pregar. Éfeso era uma cidade opulenta, gigantesca, tinha porto, era um entra e sai de multidões. Tinha o templo de Diana, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era como se fosse a Aparecida do Norte. E lá tinha ocultismo. Eles gostavam de magia, além do templo, além da opulência, eles curtiam magia negra. Paulo prega nessa cidade de uma maneira tão eficiente, que até a roupa que ele usava, os lenços que ele tinha, eram levados para expulsar demônio e para curar pessoas da família, num lugar onde o que imperava era o culto a Diana. Imagina a Aparecida do Norte no dia 12 de outubro, era isso lá, e você pregando lá naquele meio. Paulo estava lá. Paulo pregou de uma tal maneira que muitas pessoas que eram devotas à magia negra recolheram-se os pergaminhos, que isso era caro, os livros, tudo que era pertence à magia, fizeram uma fogueira e queimaram tudo. Sabe qual era o valor da queima? Da queima naquela época? 10 milhões de reais. Era o que eles queimaram.
E por que eles queimaram? Porque deram crédito a um louco que anunciava o perdão dos pecados, a ressurreição de Jesus e a salvação para a vida eterna. E a evidência de Paulo era tão grande, tão grande, tão grande, os testemunhos que rodavam a vida dele, que as pessoas não tinham como negar a existência da pessoa de Jesus. E se arrependeram, acreditaram, foram cheias do Espírito Santo. Tentaram fazer um levante contra Paulo, porque ele transtornou a cidade em relação ao templo da Diana. Mas todos tiveram que se curvar. A força da pregação do apóstolo Paulo está no seguinte: eu tinha a lei, eu andava conforme a lei, mas quando eu olhei para Jesus, eu vi o que estava dentro de mim, era cobiça. Eu cobiçava, mas tudo que eu era exteriormente não tinha força para que eu parasse de fazer cobiça. Aí eu entendi que eu estava escravo do pecado. Verso 21. Então eu acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Se eu pegar esse papel aqui, e soltar, onde que ele vai? Tem certeza? Posso soltar? Caiu. Isso é a lei da gravidade. Isso é uma regra sustentada, inviolável. Quando eu soltar, vai cair. Quando soltar, vai cair. Paulo quis dizer isso. A lei do pecado. Sabe qual é a lei do pecado? É quando eu quero fazer o que eu devo fazer e eu não tenho força para fazer, eu acabo fazendo aquilo que é o contrário o que eu queria. Ele diz: esta é a lei do pecado que habita em mim. Mas quando o Senhor apareceu para ele e começou a lhe mostrar que não bastava apenas ver, entender Jesus, mas que ver e entender Jesus traria benefícios. Quando a Bíblia se refere rosto descoberto, vestes lavadas no sangue, vestes esbranquiçadas, não ter vergonha de estar de pé diante dele, você sabe o que ele está dizendo? Exatamente isso, que a igreja que se levantar no último dia não vai ter nada do que ela possa se envergonhar, nem do que é, nem do que ela fez, porque o sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado, e a sua morte e a sua ressurreição nos traz a libertação definitiva, porque naquele dia ele vai levantar a igreja imaculada, e nós estaremos com ele no Santo dos Santos para sempre. Nós não estamos debaixo de um culto de passatempo, de um entretenimento. Nós estamos falando de algo real, que aconteceu com Paulo, aconteceu comigo. E eu vou dar um testemunho para o meu pai. Meu pai era pai de santo da Umbanda. Ele incorporava todos os bichos que apareciam. E uma vez eu ouvi ele dizer, estava ficando sério, porque eles me pegavam, eu parava o carro,
E eu não sabia o que eu tinha feito, não sabia onde eu estava. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quando eu me converti, eu levei a mensagem para ele. Ele pôs a mão na cabeça e disse: até você? Passou-se alguns dias, algumas semanas, eu fui comprar uma Bíblia, uma para mim, uma para ele, e nós começamos a estudar em casa, o Novo Testamento inteiro. Ele lia, eu lia, ele lia, eu lia. Foram 6 meses lendo. Bendito nome de Jesus. Bendito nome de Jesus. Era uma quarta-feira. Era muito comum nós orarmos pelo batismo no Espírito Santo. E ele estava lá de joelho. Chorava que nem criança. Obrigado, Senhor. Depois ele me contou: filho, eu via todos os demônios querendo vir para cima de mim. Eles me rodeavam, rodeavam, rodeavam. E eu ali de joelho. Mas alguma coisa mais forte dentro de mim não deixava eles entrarem. Bendita é a salvação do nosso Deus. Enquanto nós estivermos debaixo da graça, enquanto o Espírito Santo for a nossa amizade, for o nosso abrigo, o diabo não vai poder tocar. Esta é a ira, este é o ódio que ele tem da igreja, porque ele não pode entrar em mim, ele não pode entrar naquele que crê, ele não pode entrar em você, porque esta é a igreja que Jesus vai buscar. Nada, nem ninguém vai parar esta igreja. Quando eu me converti, e isso é um princípio para todo mundo. Quando eu me converti, minha avó era católica, roxa, tinha santinho dentro de casa. Passou o tempo. Filho, eu começava a orar por você, para Deus te trazer seguro para dentro de casa. Eu terminava a minha oração, você estava na porta entrando. Eu sempre fui pobre. Dormíamos nós 3, meu avô, minha avó e eu, no mesmo quarto. Eu passei para me deitar. Eu estava deitado, ela: filho, vem cá. Abaixa aqui e me dá um beijo. Eu beijei ela e ela me disse: filho, eu não tenho nada para deixar para você, mas eu tenho Jesus, e esse eu posso deixar para você. Os que confessam o nome do Senhor serão salvos. Ela estava internada no hospital de Cotoxó, é um hospital de apoio do HCOR, do Hospital das Clínicas. Estava ruinzinha, eu me aproximei do lado dela, eu fui verdadeiro. Eu disse: vó, a tua situação é séria. A minha casa não é igual sem a senhora lá dentro. Mas se a senhora não voltar para lá, louvado o nome de Jesus, eu vou me encontrar com a senhora um dia,
Louvado o nome de Jesus! Depois foi meu avô. Meu avô viu a mãe dele adulterar na cama. O pai dele morreu afogado em Guarujá, pescando com a igreja. Meu avô cresceu com trauma, com ódio. Ele alegava ser ateu. Mas o tempo foi passando e nós fomos convivendo juntos. Nossa amizade se estreitou bastante. Aí eu levei ele para o hospital e ele foi internado. Eu comecei a orar com ele. Eu orava e ele repetia. Eu orava e ele repetia. Eu falei, Senhor, obrigado. E a última palavra dele foi: e eu entrego a minha alma a ti, Senhor. 2h da manhã, ligaram para mim. Louvado seja o nome de Jesus! Ele se tornou um cidadão do céu, e quando a igreja se levantar, ele vai estar lá, ela vai estar lá, meu pai vai estar lá, eu estarei lá, você estará lá. O diabo não vai segurar, ele não pode impedir, porque nós fomos libertados do seu aguilhão. O pecado não tem domínio sobre nós. Entende isso? Nós somos mais fortes do que nós imaginamos. Nós somos mais santos do que pregam contra nós. Você, segundo o livro de Efésios, capítulo 1, diz: Ele nos fez agradáveis a si no amado. Você não precisa estar cantando, você não precisa estar fazendo nada, basta você estar. Deus olha para você e diz: como é agradável te olhar. Sabe o que é isso? Eu duvido que alguém tenha falado para você essa frase: como é bom ficar olhando para você. E o nosso Deus, dia e noite, nos vê, olha para nós e nos ama com um amor eterno. Tem que cortar essa parte aqui depois. Tropeçará com o teu pé em pedra, e o anjo livrará. Podemos encerrar? O plano é: Ele nos predestinou para sermos filhos em adoção. Quando Adão errou, o plano de sermos filhos já estava escrito. Não foi o pecado de Adão que impediu da graça chegar até nós. Consegue entender isso? E eu tenho certeza que se você entendeu a mensagem, as coisas que estão com você, as coisas que estão na sua família, as coisas que estão no seu parente, as coisas que estão com seu vizinho, vai começar a mudar. Porque é a força da igreja. A força da igreja não é porque você coloca um louvor alto. A força da igreja não é porque você assiste uma pregação a cada 1 hora.
força da igreja é quando você olha para você mesmo e diz: foi por mim. Eu não mereço, Senhor. Não sei nem como é o teu sofrimento. Não sei onde o Senhor está. Não sei para onde eu vou. Não sei em que hora eu vou morrer. Mas uma coisa eu sei. O pecado não tem mais domínio sobre mim. E para encerrar, 8, versículo 1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, vista que ela estava enferma por causa da minha carne, Deus fez. Enviou o seu Filho na semelhança da carne, para condenar na carne o pecado e tornar justo todos aqueles que creem na sua morte e na sua ressurreição. Você é justo e justificado não porque você merece, ou porque você não matou, não roubou e não fez nada de errado, mas porque o plano original foi esse. Ele destruiu a lei do pecado que leva para a morte. E a Bíblia diz bem claramente, e aqueles que creem nisso e confessam nisso, são salvos. E o que creem no coração são transformados. Seja bem-vindo à igreja de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Podemos encerrar? Fiquem todos de pé. Vamos orar. Se você creu na mensagem, ore comigo.